Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar esse tempo de esperança com você e esperamos que você esteja bem. Eu espero que você esteja muito bem. Então eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículo 3. Se nós aqui voltarmos em torno de 100 anos no tempo, um século, essa profecia, o contexto dela está direcionado a Nínive, a cidade de Nínive, né, que era um dos povos que Deus enviou o profeta Jonas para salvá-lo, porque o amor de Deus alcança o perdido, e a gente tem uma dificuldade muito grande em entender um pouco isso, né? Então Deus traz uns despertamentos, avivamentos na história da igreja, na história do seu povo. Isso aconteceu também com a história do povo de Israel. Muito bem, então o que aconteceu? 100 anos antes, o profeta Jonas, um profeta que nós não gostamos de muitas vezes fazer algum tipo de comparação com a igreja, mas ele relembra muito a igreja, né, dos dias atuais. A igreja que resiste em ir ao perdido, a igreja que tem as suas próprias convicções a respeito de Deus. E Deus fala para Jonas: olha, vai até Nínive, né, e fala a respeito do pecado, porque eles vivem uma vida de iniquidade, vivem uma vida de perdição. Eles estão completamente perdidos, e eu quero dar uma chance para eles, para que eles se convertam dos seus maus caminhos, que eles se convertam da sua vida de pecados, que eles se deem conta da sua miséria espiritual e que eles possam se arrepender. O profeta Jonas, ele briga com Deus e diz: não, para lá eu não vou não, aquele povo não merece o teu perdão, é um povo pecador demais, é um povo abominável, então eu não vou fazer isso não. E ele resiste, né? Essa resistência tem muito a ver conosco nos dias de hoje. E o fato é que Jonas, ele acaba indo parar em Nínive, né? Através de uma coisa completamente sobrenatural. Eu costumo dizer que para cada profeta fujão, Deus tem uma baleia, né? Então, assim como Deus enviou uma para Jonas, Deus envia também uma para nós quando nós fugimos do nosso chamado. E ali então Deus deu uma chance para Nínive, 100 anos depois. E ali é interessante, né? Quando Deus anuncia a queda de Nínive através do profeta Jonas, e é surpreendente, porque há um arrependimento no meio do povo que até até cachorro se converteu lá, né? Até cachorro, gato, todo mundo, a palavra vai dizer que os animais vestiram pano de saco, todo mundo se arrependeu. Jonas é basicamente um profeta de uma profecia só. Ele diz, e qual é a profecia? E ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Pronto. É a única profecia que nós encontramos no livro do profeta Jonas. Isso foi suficiente para que aquele povo se arrependesse e voltasse o seu coração para Deus, os seus olhos para Deus. Acontece que, passados 100 anos, o povo virou de novo as costas para Deus, e agora se encontrava o profeta Naum como um instrumento de Deus. Sendo boca de Deus, ele fala, né, dessa profecia. Ele diz assim: o Senhor é tardio em irar-se. Como quem diz assim: o Senhor, ele algum tempo atrás enviou Jonas para Nínive. Mas também diz: mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. E aí vem a sentença: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O caminho de Deus na tormenta e na tempestade, muitas vezes a gente pode ficar achando isso muito estranho. E
nos tempos como os de hoje, tempos de tormenta, tempos de tempestade, nada mais é do que quando Deus está falando essa sentença de dizer que Deus não inocenta o culpado. Deus não tem culpa de tragédias. A questão é a mesma, onde nós encontramos o Deus que envia a bênção, Deus que envia a maldição. A maldição é o fato de haver a ausência da bênção de Deus. Porque não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho. O que existe é a bênção de Deus, que elas são decorrentes da obediência ao Senhor. Nós entendemos que somos criaturas, a feitura de Deus, que nós estejamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, que a nossa vida espiritual ela é fundamental para que nós possamos viver uma vida abençoada, e que se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e virarmos as costas e não obedecermos a esses princípios de Deus, nós simplesmente estamos sem a proteção de Deus, né? Nós estamos como se Deus estivesse com a sua mão estendida, nós estivéssemos aqui, Deus estaria nos protegendo. Mas nós, com a nossa livre escolha, resolvemos não estar debaixo da proteção de Deus, estamos sujeitos a toda sorte, né, de pecados, a toda ação maligna que existe no mundo, né? O apóstolo Paulo chamava de rudimentos, os mecanismos que regem esse mundo, a toda ação maligna que rege esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, 100 anos depois, Deus levanta um outro profeta, que é o chamado o profeta do consolo e da compaixão, né? Como o profeta da segunda chance, né? Então Deus está esperando uma atitude que interrompa a sua ira, né? Mas o quadro é outro aqui, né? Apesar de Deus ser misericordioso, pode ser que, assim como aquele povo não via, pode ser que nós também não estejamos vendo, mas a panela da ira de Deus ela começa a ferver, né? Então, Nínive era a capital da Síria, tinha um poder de ataque muito forte, era um povo extraordinário, né, na questão bélica, tinha provocado o exílio do Reino do Norte e, por sua vez, uma opressão ali em Judá, no Reino do Sul. E Naum ele tem como chamado registrar e decretar, profetizar a queda completa de Nínive, já que ela não parava de perseguir a nação que era escolhida por Deus. E tendo essa queda como a maior notícia da sua época. Será que tem uma notícia maior do que esse coronavírus que nós estamos vivendo em 2020, onde o mundo inteiro assombrado se assusta, né, com a possibilidade até mesmo de ir na esquina, né, porque podemos contrair uma doença fatal? Então, a palavra do Senhor em Provérbios diz que, Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, o juízo ele virá sobre todos aqueles que obstruem o derramamento das bênçãos de Deus, da aliança que Deus fez assegurado com aquela semente que foi prometida. É isso que o profeta está dizendo, né? Então o juízo vinha sobre a Síria, que tinha como sua capital a Nínive, né? Mas a mensagem era a seguinte: aqueles que buscarem refúgio nele têm um caminho. Então é isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã, né? Todos que se refugiam no Senhor têm abrigo nele, ainda que o caminho do Senhor, como diz o profeta, né, ele diz, ele é tardio em irar-se, mas ele também é grande em poder e jamais inocente o culpado. Deus, a misericórdia dele não é fazer vistas grossas a uma vida de pecado quanto mais. É lógico que Deus age de misericórdia para conosco quando nós não estamos intencionalmente pecando, deliberadamente pecando. Mas quando nós temos uma vida dupla, com certeza Deus traz, de alguma forma, algum tipo de despertamento. A melhor forma para trazer um despertamento é o caminho da tempestade, como ele diz aqui, né? Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então a gente pode ver claramente Deus falando, claramente Deus avisando, de que Deus ele é tardio em irar, se é mesmo.
quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós sabemos que não há possibilidade de nós estarmos regendo a nossa própria vida por nós mesmos. É necessário que nós estejamos colocando a nossa vida diante do Senhor e que Ele esteja em primeiro lugar, reinando, que os seus princípios não sejam penosos para nós, que nós encontremos alegria de estarmos vivendo a palavra do Senhor. Então, acredite nisso. Ele é tardio em irar-se, mas ele não inocenta o culpado. Sempre tem uma consequência para aquilo que nós plantamos. Sempre tem uma consequência para aquilo que a humanidade planta. Então tudo isso faz parte do plano de Deus. É boca de Deus, é juízo de Deus, mas também é uma forma de nós, como povo de Deus, nos voltarmos para Ele. Que o Senhor possa lhe abençoar nessa manhã, que o Senhor possa, de alguma forma, estar alcançando o seu coração, a sua casa e a sua família. Esse é o meu desejo nesse tempo de esperança. Um tempo que é apropriado, um tempo adequado para nós exercitarmos a nossa fé e a nossa esperança naquele que é tudo em todos. Que o Senhor te abençoe. Beijo no seu coração. Paz de Cristo.